Eu quero lembrar você para que você mande o seu e-mail para o tudoposso@redefamilia.com.br. Por quê? Porque eu estou esperando o seu comentário, aquela receitinha que você ficou de mandar, né, que você quer que a gente faça aqui no programa, e também um assunto que você quer saber mais. Às vezes você quer saber sobre saúde, sobre beleza, moda, decoração, enfim, né? Como diz o título do nosso programa, é Tudo Posso. A gente pode falar de qualquer assunto, desde que seja para que você tenha também mais informação. Por falar em informação, a gente vai falar da síndrome de borderline. Eu não sei o que é isso, você sabe? Ou transtorno de personalidade limítrofe. É uma grave doença psicológica. Os indivíduos com a síndrome de borderline vivem no limite entre a normalidade e surtos psicóticos. As dificuldades para se relacionar, oscilação de humor e impulsividade são algumas das características dessa síndrome que o paciente pode apresentar, atingindo também pessoas que o cercam. E essa síndrome é frequentemente confundida com a esquizofrenia ou transtorno bipolar, mas possui características diferentes, como a duração e intensidade das emoções. Quem vai explicar melhor tudo isso é a nossa querida Suzy Camacho, que eu tenho a honra de receber, minha querida amiga. Que bom, minha amiga. Que bom, que prazer te ver, sempre maravilhosa. Parabéns, o programa está lindo. Obrigada, Suzy. Eu vou te confessar, não conhecia essa síndrome, porque é tanta coisa nova. Com certeza. Né? E a pessoa fala, está desequilibrado. É bipolar. Então, qual é essa diferença que a gente comentou? Bom, basicamente, como você falou, é uma personalidade limítrofe, ou seja, são pessoas que lidam com você de uma maneira maravilhosa e, de repente, têm um distúrbio de humor, um transtorno e se tornam agressivas, autodestrutivas, tanto é que são aquelas pessoas, às vezes, que se cortam, não sei se você já ouviu falar de casos assim. Então, o que diferencia é que por dentro a pessoa fica com uma ansiedade muito grande, uma raiva muito grande, uma depressão tão grande que ela se mutila ou então ela agride o outro verbalmente. Ou seja, realmente é acima do normal, porque no dia a dia, ainda mais as pessoas que vivem nas cidades grandes, ficam às vezes mais tensas e, vamos dizer, surtam no bom sentido. Sim. Mas nesse caso é uma coisa... A intensidade. Eu estou conversando aqui com você normalmente, de repente, do nada, eu tenho vamos dizer, na verdade, não é do nada. Diferente. É alguma coisa que você disse que contrariou, que frustrou, que me deixou decepcionada, pode ser o gatilho para a pessoa ter esse tipo de atitude que a gente vê que é de uma intensidade anormal. Porque nervoso todo mundo fica. Às vezes ficar com um conflito... Dá piti, né? Sim, todo mundo tem. Mas aí o que acontece? Passa daquilo que seria o normal e aceitável. Então, são crises de agressividade muito grande. As pessoas podem atacar a outra numa crise, principalmente de ciúme. A gente vê isso muito, principalmente com a mulher tendo essas crises, que fora daquele ciúme que seria o normal, digamos assim. Então, ela parte realmente para uma agressividade tanto física como verbal. E também tem, como eu disse, a característica de se automutilar. Tá, como que eu posso reconhecer? Porque a gente comentou ali no início, é transtorno bipolar, tá esquizofrênico. Como que eu posso reconhecer qual é um caso e o outro? O paciente em si não discrimina, é muito interessante. Mas quem convive consegue discernir isso? Quem convive consegue perceber que está fora de um padrão que seria o normal, não é? E isso, a pessoa não, do dia para a noite, ela não se torna um borderline. Na verdade, a gente percebe já no início da adolescência que a pessoa já tem atitudes que são fora daquele comportamento normal. Porque o adolescente tem, né, aquela impulsividade, ele tem aquela intensidade, só que a gente nota que está muito acima daquilo que seria comum para a idade. Então aí o que é recomendável? Buscar auxílio, busque um profissional, um psicólogo, sabe, para conversar e analisar, porque às vezes é um momento realmente que a pessoa está passando e outras não, é a síndrome. O que caracteriza a síndrome é que um momento fica de 1 mês, 2 e depois ele passa. A síndrome não. Você vai vendo que aquilo é constante, fica mais de 6 meses com os mesmos sintomas de explosão, por nada, né? Agressividade, a gente tem que olhar também os braços e pernas, porque eles, normalmente o indivíduo que tem borderline, ele se automutila em lugares que as outras pessoas não observam. Mas e escondem isso? Escondem.
Escondem porque, no fundo, eles sabem que aquilo não está dentro de um padrão normal, não é? Mas eles não se percebem como sendo borderline. E, às vezes, eu sempre falo, muito cuidado com o que os filhos veem na internet, porque quem já tem borderline assiste formas de se automutilar de maneira que o pai, a vamos mãe... dizer, entre aspas, aprendem. Exatamente. Tem a vontade de fazer, às vezes não sabe como, e vendo vídeos na internet, situações... peraí, e começa a fazer? Começa. Eles reproduzem aquilo que eles assistiram, não é? Isso então, é muito normal com adolescentes, Suzy? Infelizmente é. Grande parte daqueles indivíduos que têm borderline procuram essas informações e fazem isso. E eles ressaltam o seguinte, que dá um alívio interno quando eles sentem a dor externa. Porque a dor externa, ela se sobrepõe à dor interna, compreende? Aquela dor de sentir que ninguém é amado, sabe? Sentir que ninguém o quer bem. Porque o borderline, ele tem muito dessa característica. Ele tem essa carência acima daquele padrão que seria o normal. Então, ele acha que ele não é amado por ninguém, que ele não tem valor, que ele não tem ninguém que cuide dele. E então ele se automutila como sendo uma maneira de diminuir a dor interna. A gente só percebe isso na adolescência ou já na infância que você começa a perceber alguma coisa? Ou realmente é uma característica que aflora na adolescência? Aflora mais na adolescência, início da fase perdurar? Adulta. Com certeza. Com certeza, e tem que ser tratado porque o indivíduo com esse transtorno de personalidade pode ser que geneticamente ele já traga essa carga de algum outro parente que não ficou tão intenso assim, o borderline, só que com ele aquilo explodiu. Então, por isso que a gente fala, percebeu que o filho, né, ou o marido, ou alguém que a gente ama muito, está tendo condutas que a gente fala, meu Deus, não é o normal. Vamos buscar auxílio, não é falar que é louco, não é falar, nossa, você tá maluco, nunca. Olha, você precisa de auxílio, é terrível, eles vão sempre ao contrário, não preciso de nada, sou normal. O melhor é falar assim, escuta, eu não tô sabendo lidar, às vezes, com o teu nervosismo, com a tua irritabilidade. Vamos até um profissional para que ele me explique como é que eu devo agir quando você fica muito bravo, muito triste, muito nervoso. Quando você diz que vai levar a pessoa por sua causa, para que você realmente, e é verdade, aprenda como lidar com a situação, existe uma menor resistência. Tá, mas em alguns casos, por exemplo, qual é o tratamento? Ele vai tomar uma medicação? No caso da família. Fundamental. Como lidar com isso, como você falou, mas principalmente essa pessoa pode ter vindo, então, de uma forma hereditária. Sim, pode. Que não aflorou em outra pessoa. Exatamente. Mas chega a ser internada uma pessoa, coisa assim? Pode, dependendo da intensidade que se tem, mas quando você começa a tratar justamente na adolescência, início da fase adulta, geralmente tem um controle sobre essas atitudes. Com medicação? Medicação, via de regra, porque nós temos um quadro depressivo. É isso que eu ia perguntar, uma depressão, vamos dizer, exacerbada. Exato, que ela foi encaminhada pelas características daquela pessoa para esse tipo de atitude. Porque no caso de uma depressão tem que vai se trancar, vai partir para outras coisas e dependendo da personalidade vira síndrome. Exatamente, pode virar síndrome de borderline. Então, normalmente a medicação, ela é necessária. Não se sabe se aquela questão vai ser assim, vai ser uma medicação então de uso contínuo. Depende de paciente para paciente. Mas, via de regra, há necessidade primeiro de reequilibrar com uma medicação paralelo ao tratamento psicológico e uma terapia familiar, que é os familiares saberem como devem lidar com aquela pessoa, para auxiliar, porque muitas vezes a gente passa certas críticas de uma maneira velada, né? Você também, né? Olha, você também, não há quem aguente, ninguém te suporta naquele momento de nervoso, e aí de irritabilidade. Isso vai ficando... agravando a situação. Já não se sente amado, já não se sente seguro e mais uma crítica. Ou seja, ele recebe essa crítica com muito mais intensidade que seria de uma outra pessoa. Com certeza. E ele parece que tem ali assinado que ele é realmente uma pessoa que não merece ser amada. Por isso a importância desse tratamento, não é? E isso é fundamental, a gente sempre diz. No fundo a gente percebe quando um parente, uma pessoa que a gente ama, está saindo do normal. Mas muitas vezes a gente fala assim, mas isso aí faz parte. Não, gente. Vamos ter um olhar mais, sabe, adequado. Vamos conversar mais, sentar mais, observar mais. E sentindo necessidade, dúvidas, procurar um profissional. Porque tudo que é tratado a princípio tem a tendência a ter ou o controle ou então a remissão total dos sintomas. Então é isso que a gente tem que fazer.
e conseguir atingir um nível que realmente a pessoa volte a ser uma pessoa equilibrada. Claro, sem dúvida, porque nós temos vários pacientes com borderline e que levam uma vida normal, como nós temos esquizofrênicos que levam uma vida normal porque tomam a medicação adequada e a família sabe como lidar, casam, tem Qual é a filhos. diferença da esquizofrenia e da síndrome de borderline? A esquizofrenia, ela tem crises que são essas crises psicóticas, não é? Mas ela, por exemplo, ela pode agredir o outro, mas não por achar que o outro não o ama, porque ele tem a questão da perseguição, ele acha que está sendo perseguido. Então ele agride não porque não se sente amado, mas porque ele acredita que o outro está perseguindo, não é? A síndrome de borderline é a sensação de perda de afeto e de amor, que o esquizofrênico normalmente não se incomoda tanto com isso, ele não fica tão incomodado pela questão de achar que você não gosta dele, tanto é que ele tem as reações independente se você é mãe, pai, filho. O borderline, ele está sempre lidando com a situação da sensação de abandono. Borderline sempre acha que vai ser abandonado pelos amigos, pela pessoa amada, tanto é que eles têm crises de ciúmes severas. Extremas. E com amigos também. Por exemplo, tem uma crise de ciúme porque você está conversando mais com a outra amiga do que com ela. Então aí ela desencadeia e ela se faz muito de vítima, entendeu? Então ela se vitimiza, por isso que se corta para mostrar que você a fez sofrer também. Chegar a esse ponto. Exatamente, porque você uma não forma deu... de te agredir. E também de chamar a atenção. E o esquizofrênico não tem essa questão de Necessidade querer de chamar chamar a atenção. É um outro tipo de procedimento que ele tem. Realmente o esquizofrênico acredita que você está querendo o mal dele. O borderline, ele acredita que você não gosta dele. Veja a diferença, tá? É falta de afetividade, né? Muito essa questão do medo de perder o amor, o medo do abandono. Borderline tem muito medo do abandono, diferente do esquizofrênico. Isso pode ter a ver com, no caso das famílias, com pais separados ou é independente disso? Não. Hoje em dia, com pais que trabalham fora, ausência de acompanhamento, seja na escola, no dia a dia dos filhos. Então, esse índice aumenta, e você observa que aumenta em famílias que têm esse perfil? Olha, os pais ficam ausentes? A ausência, então, como você bem disse, não é a ausência física em si, tá? Mas é essa ausência deste olhar, deste carinho, de saber como valorizar este filho. E também quero dizer que não é isso que vai gerar o borderline. O borderline já existe na pessoa, a falta da afetividade de pai e de mãe. Quando eu digo afeto, não é só dar o beijinho, o abraço, não. É aquela questão do acompanhamento, você entendeu? De sentar-se à mesa, conversar, sabe, naquele momento, olhar nos olhos e não fazer aquilo que normalmente as pessoas têm no dia a dia de hoje, né? Tá conversando, vai falando, filho, sabe, tô vendo aqui e tô lá no tablet e tal. Não, é o olho a olho. Então, a gente vê que o índice aumenta de borderline, quando os pais não dão aquele tipo de atenção do olho a olho para o filho. Ou seja, a gente volta naquela questão de resgatar esses valores familiares. Com certeza. Que, infelizmente, por conta de tudo, é da internet, é da televisão, é da correria, é do dia a dia agitado, que é exatamente o que você falou. Não, filho, fala, como é que foi seu dia hoje na escola mesmo? E não olha aqui, olha. Gente, uma das coisas mais importantes, que é uma característica do ser humano e que não tem nos outros animais, é a questão do olho no olho. É parar, sentar, olhar. O filho está começando a falar alguma coisa, para o que você está fazendo. Mostra que ele é o mais importante para você naquele momento, não é? Ah, mas eu vou ficar lá meia hora com ele? Fique meia hora, depois você resgata o que você tinha que fazer. Por quê? Existem janelas de oportunidade. Quais são? Quando um filho quer conversar conosco, ótimo, maravilha, porque se você não estabelecer esse hábito com ele do diálogo, quando entrar na fase da adolescência, é ele que vai agir com você da mesma forma que você agiu. Vai falando, mãe, ok, ah, tá bom. Então, não percam essa janela de oportunidade. Um filho veio conversar, para o que você está fazendo, conversa olho no olho e depois, então, você vai fazer o que você tem que fazer. E o que fazer para resgatar isso na adolescência? Esses pais que não tiveram esse olho no olho, né, esse tete a tete, e aí chegou na adolescência, né, tem como reverter? Tem, com certeza. Por exemplo, procure saber quais são os interesses do seu filho. Se é na música, o que ele gosta. Se são filmes, quais são os filmes que ele gosta. Assista para saber o nome dos personagens e aí você discute com ele isso. Ô filho, e vai ter o número 2 daquele filme? Ah, e aquela banda que você gosta? Poxa, eu estava ouvindo a letra. Não na crítica, tá? Você ouve alguma coisa e sempre primeiro
Pontue as coisas positivas que você viu, porque em tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo. Não chegue já falando pro seu filho adolescente que aquilo ali não é bom, sabe, que aquilo é ruim. Primeiro, entre com os aspectos positivos que você viu. E depois você fala, bom, filho, mas aquilo ali também podia ter dado uma melhorada, né? Ele podia ter feito só esse pedaço aqui da letra um pouquinho diferente. Quer dizer, busque saber dos interesses verdadeiros dos seus filhos e procure, então, conversar nesse nível, com estas informações. E não é ser aquele cara que quer ser adolescente também com o filho, porque muitas vezes isso Exatamente. se confunde. Se veste igual, tem uso palavreado igual, sabe? Não. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Não queira, para ser amigo, agir como se você fosse um adolescente. É péssimo. Não, você Ele vai falar... precisa, né, dessa referência. figura. Né? É uma Vamos dizer, referência. até o puxãozinho, o velho puxãozinho de orelha, no bom sentido, como você falou, olha, isso aqui não foi muito legal, ele precisa dessa referência. Precisa. Inclusive com os amigos, porque eu sempre digo, muito cuidado com os amigos dos seus filhos. Traga para dentro de casa, veja quais são as atitudes. Você não gostou de uma atitude que o amigo teve? Primeiro fale sobre aquilo que você achou. Olha, poxa, o menino que chegou, foi educado. Ô filho, mas você percebeu, assim, o jeito que ele falou com a mãe, sabe? Ou você percebeu que ele deixou tudo bagunçado? Pô, dá um toque para ele, né? Você mesmo, filho. Quer dizer, você vai pedir que o seu filho auxilie o amigo numa boa a se corrigir. Por quê? Quando você fala que aquilo não é legal, mesmo que o seu filho na hora fale não sei o quê, no subconsciente dele fica o registro da referência do que é certo e do que é errado. E é isso que está faltando hoje em dia. As coisas não estão tão claras. Antigamente a gente era, isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Hoje não. Misturou tudo, mas... Olha, você está mais do que convidadíssima, tem que assumir aqui publicamente que você volta pra gente, Com porque certeza. é um assunto que a gente precisa falar sim. Sem dúvida. A adolescência, muitas mães, né, os pais precisam de ajuda, precisam de informação e de referência, né? Às vezes está faltando esse toquezinho que você deu, olha, olho no olho, né? Toques que você deu como assista o filme, veja os interesses. Então, você está convidadíssimo, espero que você volte sempre no nosso programa. Com certeza. Que a gente faça aí uma série de papos aí para mães e filhos, para os pais também, né, terem essa referência e resgatar essa relação. Com certeza. Obrigadíssimo, amei. Obrigada, querida. E tem um livro também, gente, né? olha aqui, manual de instruções, né? Que o pessoal fala, não tem manual de instruções, tem sim. E eu usei, viu? A Suzy viu o Natan pequenininho, eu usei. Foi muito bom. Guia prático dos pais, vale a pena. Eu recomendo mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, eu te receber. Daqui a pouquinho tem salada de feijão com frango desfiado. Não perca.